Fala comigo, tropa. Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 29 de maio de 2025, a nossa quinta-feira de muitos jogos. Bom, tropa, amanhã é uma quinta-feira de bastante jogo aí ao redor do mundo. Eu não quero nem demorar, tá? Só quero avisar para vocês que se você quiser participar do nosso grupo gratuito, vou deixar o link aqui, tá no comentário fixado, tá bom? E marcha. Só clica aqui no comentário e é isso. Vamos lá. 1h15 da tarde eu tenho Breidablik contra a Kranis. Jogo para mim com bastante tendência para o Breidablik ganhar, tá? É um dos últimos campeões aí, muito mais time do que esse Kranis, que figura bastante na segunda divisão. Breidablik é o terceiro colocado com 16 pontos, um pontinho só atrás do líder, e vai enfrentar o Lanterninha, que em 8 jogos perdeu 6, né? Em 8 jogos sofreu 20 gols. Dentro de casa, para mim, é jogo para o nosso Breidinha vencer a partida. Como a gente está falando de Islândia, buscar o mercado de gols acaba sendo também bastante interessante. Deixa eu ver se tem o 2,5. Quer dizer, o e-mail não vai ter, né? Aqui teria que ser o 2,5. 2,5 está bem servido. Mas sendo sincero, eu gosto dessa vitória aqui. Para mim é favorito. 3h30 da tarde a gente vai falar de um jogo muito importante do campeonato francês. É o que eles chamam de relegation, né? Tem alguns países, tem na Alemanha, deixa eu ver, Espanha não tem, Inglaterra não tem, mas tem na França, tem na Alemanha, tem outros países também. Como é que funciona? O terceiro colocado da segunda divisão, ele pega o antepenúltimo da primeira. Eles fazem uma espécie de final para ver quem joga na primeira divisão, quem vai jogar na segunda. Normalmente o primeiro e o segundo sobem direto e o terceiro colocado passa por essa repescagem, né? Vamos fazer um portuguesão? É uma repescagem aqui. São 2 jogos, o primeiro jogo foi 1-1 na casa do Metz, agora o Rennes joga em casa e para mim é mais um jogo de gols, tá? Eu ainda prefiro esse cenário de gols. O Rennes está 6 jogos sem vencer, inclusive, é brincadeira, né? Aqui, ó, o Rennes, ele estava na final da Copa da França e ao mesmo tempo ele estava quase sendo rebaixado. Aqui ele vai para o jogo para ver se vai ser rebaixado ou não. Eu acredito que ele não perde, mas não dá para confiar. Eu aqui prefiro um cenário de gols, até porque é um jogo da volta, saindo um gol provavelmente a gente vai ver, mas é a temporada inteira de um time, né? Um time que quer subir e outro time que quer permanecer aí para continuar tendo um investimento maior de cotas de TV, o campeonato francês que está mal, hein? Não sei se vocês sabem, mas quase ninguém está querendo comprar o campeonato francês de emissoras. Tipo, a Cazé TV comprou aqui no Brasil, eu posso estar errado, mas se não me engano só 2 emissoras tinham comprado o campeonato francês depois que saiu o Mbappé. Até lá fora mesmo, ninguém está comprando. Ninguém quer ver mais o campeonato francês, né? Então, cara, tu ficar na segunda divisão aqui deve dar um dinheiro nada, tá ligado? Tu tem que ficar na primeira. É um jogo que vale bastante, pelo menos 2 gols aqui, eu acredito que a gente veja. Vamos falar agora de times brasileiros, vamos falar de Grêmio Esportivo Luquenho pela Sul-Americana, só para vocês falarem, não é possível o campeonato francês. Não sei se vocês lembram que deu um problema na Cazé TV, que lá na Europa eles estavam pegando um proxy e vendo o jogo da Cazé TV pelo proxy, tá ligado? Aí a Cazé TV tem que fazer algum esquema ali, eles ficaram até sem transmitir 2 rodadas para conseguir ajeitar isso. Deu mal polêmica, porque lá era a Cazé TV ou tem emissoras, que outra emissora era muito cara, algo assim. Mas foi um problemaço que a Cazé TV enfrentou. Mas vamos lá. Cara, é jogo pro Grêmio ganhar. Por quê? O Grêmio, ele tá a 2 pontos atrás do Godoy Cruz, vai pegar o Lanterna, o Grêmio precisa ganhar para tentar ser o líder da competição. Lembrando, tropa, aqui na Sul-Americana, só o primeiro colocado já vai para as oitavas direto, tá? Se tu for o segundo colocado, tu tem que fazer um ida e volta antes contra um terceiro da Libertadores. Hoje eu tô explicando, né? Mas é isso aí. Então, por isso que é muito importante tu ficar em primeiro colocado. O Grêmio tem que ganhar e contar com o outro jogo do Godoy Cruz. Mas o Grêmio deve ganhar em casa. Cris, tá abaixo. Se você não usar esse jogo para completar um bilhete, você acrescenta Grêmio para vencer com mais de 1,5 gol. Já fica legal, deve ficar em torno de 1,30 aí. Já dá para fazer uma duplinha. O outro jogo é Godoy Cruz contra o Atlético Grau. Qual o problema aqui pro Grêmio? Que o Atlético Grau ele já está eliminado. Ele não tem chance nem de ficar na segunda posição. E normalmente, quando esses times já estão eliminados, eles vão com um time misto à reserva. E o Godoy Cruz, que é o time argentino, joga em casa, para mim deve ganhar também. Tá? Para mim o Godoy Cruz deve ganhar e assumir aí essa primeira posição. De qualquer forma, como é muito difícil o Grêmio não ganhar o jogo dele em casa,
o Godoy Cruz ele vai forçar ao máximo aí para ganhar, e eu acredito nessa vitória. Temos algum jogo interessante 7 horas da noite da Libertadores? Não. Então eu vou continuar aqui na Sul-Americana. 9h30, esse jogo é bom, hein? E tá pagando bem o Flusão. 1,60, Fluminense pega o Once Caldas, Fluminense precisa ganhar para ser líder. E entra naquela situação que a gente conversou. Só o primeiro colocado vai para as oitavas de final. Aqui é confronto direto. Jogo no Maracanã. É jogo pro Fluminense ganhar. Vem de uma grande virada aí contra o Vasco no Clássico. E tá empolgado, muito mais time. O Fluminense não ganha aqui é zebraça, tá? Aqui eu fecho com a vitória do Flusão. Um empate aqui mantém ele no playoff. Aí você fala, vai pegar o terceiro colocado da Libertadores. Pô, tu pode pegar um Bahia, um Inter, né, que ainda vão jogar. Pô, tá maluco, é melhor pegar a primeira colocação direto. Vamos lá, vamos seguir, tropa. 9h30 da noite eu tenho Atlético Mineiro contra Cienciano. É jogo pro Galão da Massa ganhar. É a mesma situação do jogo do Flusão. Atlético Mineiro ganhou, líder do grupo. Dentro de casa, poucas ideias. Jogo pro Galão da Massa. Galo forte, vingador, vencer. Também entra no mesmo cenário aqui do Grêmio, muito favorito. Se quiser acrescentar para fazer 2 gols, muito provavelmente vai fazer também. E aí você dá uma levantada aí na sua odd. O restante aqui não vale nada, são 2 jogos eliminados. Vamos falar de Libertadores, porque tem um Fortal aqui que tá numa situação muito complicada, o nosso querido Fortal, hein? Por quê? Vamos lá, o Racing é muito chato jogar contra o Racing. Vamos lá. Ainda mais na Argentina, no cilindro. Pô, cara, que complicado. O Racing é o líder com 10 pontos, Fortaleza tem 8. Fortaleza, se ganhar, é líder do grupo. Se o Fortaleza perder, ele pode ser eliminado caso o Bucaramanga vença o seu jogo. Esse é o problema. Se o Fortaleza empatar, Fortaleza passa. Por quê? Porque o saldo do Fortaleza é 4 e o saldo do Bucaramanga é -3. Então, se o Fortaleza empatar, vai manter o saldo de 4, aí o Bucaramanga teria que fazer 7-0 fora de casa, eu acredito que não vai acontecer. Vamos lá, tropa, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu gosto de um jogo para 2 gols, porque eu posso ter um momento do jogo que o Fortaleza esteja sendo eliminado. Eu gosto desse cenário de 2 gols. E eu gosto também de um dupla chance para o Racing. Para mim, o Racing não perde na Argentina. No máximo, empata aqui, até porque o empate é bom para o Racing, que se mantém na liderança, e o empate é bom para o Fortaleza, porque garante a classificação. Pode ser um jogo ali meio de compadre, é difícil com os argentinos, né? Mas pode ser um jogo aqui com cara de empate. Então, esse dupla chance para o Racing me pega mais. Porque se eu fosse apontar um vencedor, eu apontaria o Racing. Então, eu prefiro jogar com dupla chance do lado dele. Tá? Não que o Fortaleza não tenha condições de ganhar o jogo, mas o Fortaleza ele vem numa fase muito ruim. Então, eu fico com receio de entrar em qualquer coisa a favor do Fortaleza. Então, dupla chance para o Racing. Gosto no cenário de 2 gols e gosto também no cenário de cartões, já que é Brasil e Argentina, ou ambas levam 1 ou 2 cartões aqui, eu gosto. E esse jogo aqui do Colo-Colo com o Bucaramanga? Cara, vocês vão reparar que o Bucaramanga ele tá com uma odd de favorito, mesmo sendo o Colo-Colo no Chile. Mas entra naquela situação que eu falei. Esses times que já estão eliminados, o Colo-Colo ele só pode chegar a 5 pontos. Nem na terceira posição ele consegue para ir para a Sul-Americana. Eles vão para o time misto, time reserva, porque eles vão dar atenção na liga. Para que tu vai botar seus titulares para se cansar num jogo que não vale nada? Entende? Então, provavelmente o time reserva do Colo-Colo, e aí naturalmente o outro que tem mais valor, né? Briga por alguma coisa, que vai com titular, que vai focado em vencer, tu tem uma probabilidade maior de ganhar. Então, por isso, pode ser interessante aqui um dupla chance para o Bucaramanga, pode ser interessante aqui até um cenário de 2 gols, porque caso o Fortaleza esteja empatando, eles vão ter que ir para cima. É difícil, cara, esse jogo é difícil. Vai depender muito do jogo do Fortaleza, mas eu gosto desse dupla chance pro Bucaramanga, tá? Eu gosto de estar a favor do time que vai com titular e precisa vencer. Então é isso, tropa. Fechamos nossos jogos. Seja um dia muito bom pra gente, se Deus quiser, tá bom? Nos vemos amanhã aí com mais um vídeo e com mais uma rodada aí com bastante jogos. Fechou? Então é isso, tamo junto, muita fé, pra cima. Bom, tropa, pra amanhã uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, vitória do Atlético Mineiro contra o Cienciano. E para fechar, a vitória do Fluminense contra o Once Caldas. Essa é a nossa duplinha de total de 178 de odds, sempre bom para dobrar um investimento próximo disso. E tamo junto, muita fé, pra cima!